A seguir, livre para todos os públicos. olá pessoal, quarta-feira, dia 29 de novembro, e olha que curioso. Hoje nós vamos te falar sobre o Laboratório Voador, um dispositivo que, junto a um drone, é capaz de monitorar a poluição do ar. Venha saber disso e muito mais no Mundo UFG, que já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power, e eu uso barba. E por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre têm acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa, além da acessibilidade em Libras para o nosso público surdo. Inclusive, nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, tem barba cheia e usa óculos. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, @TVUFG, e participe com a gente, mande a sua mensagem, mande também um comentário sobre o programa. Você também pode então participar aqui junto com a gente, tá bom? E aqui no estúdio hoje o diretor do Instituto de Química da UFG, Wendel Coutro. Seja muito bem-vindo, Wendel. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. E o Wendel, pessoal, ele se descreve como um homem moreno claro, com cabelos pretos, lisos e curtos, olhos castanhos escuros e usa óculos. O óculos está ali do lado, agora ele usa. Também aqui com a gente a pesquisadora do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, Silvia Faria. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui, viu? Prazer. E ela se descreve como uma mulher de pele clara, de baixa estatura e que usa óculos, coloração avermelhada, né? Sim. Seja muito bem-vindo. Então, para a gente falar sobre esse assunto, muito curioso o nome, Laboratório Voador, professor. Sim, o nome é bastante curioso, né? Mas vem muito em virtude do uso do drone. E aí é um equipamento acoplado ao drone que desenvolve todo o trabalho que vocês estão executando. Conta pra gente como é que é. A história, na verdade, começou há mais ou menos 3 anos, de 3 a 4 anos, um pouco antes da pandemia, né? Com a ideia de usar o drone para embarcar, né, dispositivos analíticos como sensores para sobrevoar áreas, para monitorar, na verdade, poluição, simulando muito o que hoje a gente tem, né, eu não tenho, mas muita gente usa os smartwatches, né, aqueles relógios inteligentes para monitorar a pressão sanguínea, batimentos do coração. Então, buscando a possibilidade de ter uma informação clínica, né, usando um sensor na pele, nós pensamos em usar um drone para monitorar, por exemplo, uma questão ambiental. Né? E pensando nisso, quando entramos na pandemia, né, a ideia foi monitorar a situação do vírus nos ambientes de difícil acesso, uma vez que a gente estava tentando o distanciamento social, para ver se a situação estava sob controle ou não. Só que naquele momento não foi possível, em virtude da questão de orçamento. Então, ao longo de 2022, 2021 e de 2023, nós conseguimos colocar um equipamento no drone, e o drone, né, começou a sobrevoar regiões não só em Goiânia, mas lá em Uberlândia, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, e nós conseguimos monitorar a quantidade, né, em termos de concentração, de H2S. E com isso deu para extrair, né, a questão da poluição. Professor, Silvia, e aí a gente percebe que tendo um equipamento como esse para controlar a poluição do ar que nós temos aí, e que hoje é muita, né? Sim. A gente tem então, a nossa atmosfera é composta tanto desses gases que em concentrações acima do ambiente elas são prejudiciais para a gente, quanto também o material particulado, né, que são aquelas, a gente pode falar em poeirinhas muito pequenininhas, a gente cientificamente chama de microns, né?
elas são menores até do que o diâmetro do fio do cabelo. E essas, então a gente chama do PM10 e o PM é 2,5. E o 2,5 a gente respira, então está na poeira, né? E o PM10 a gente consegue ver na poeira que está na casa, nos móveis, então a gente respira um pouco. Mas eu acho que a poluição, ela acho que é até mais perigosa do que esses gases, né, como o professor falou, porque a gente não sente cheiro, né? Às vezes, esse sulfídrico até a gente sente cheiro porque está nesses aterros sanitários, sabe, que a gente tem muitos, né? Então a gente ainda está com um problema meio ambiental sobre esses aterros sanitários. E esses outros gases, principalmente o ozônio, né? Que pela decomposição de moléculas, né, no ambiente, os raios solares, ele é formado justamente pela essa poluição veicular, que são os carros, e a gente respira também. Então isso isso faz parte o quê? Atualmente a gente tem a nível mundial, então a Organização das Nações Unidas, junto com a Organização da Saúde, eles têm os objetivos, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentáveis. Então, esse combate à poluição é um tema mundial, não só do Brasil. E ele está justamente no 11 e, se não me engano, no 13. Então, 11 e 13. 11 e 13 são os ODS, né? Que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, por isso que no caso, envolve a poluição no sentido de políticas públicas. Então, já é um caso emergente, então, exatamente. Né? E antes da gente continuar nesse nosso bate-papo aqui, como é tão curioso, né, o Laboratório Voador, a gente vai conhecer ele um pouquinho mais por meio de uma matéria que a gente preparou. Dá uma olhada. O equipamento foi desenvolvido em uma parceria entre a Universidade Federal de Uberlândia e a UFG. O equipamento é acoplado a um drone e monitora gases poluentes na atmosfera. Em 10 minutos, ele coleta a amostra do ar, analisa e transmite o resultado para um celular ou notebook. Abdias Neto explica como funciona o processo nas alturas. Nosso laboratório voador, temos uma parte que é o equipamento que voa e tem uma parte analítica, que fica logo abaixo dele. Dentro dessa parte analítica tem uma microbomba. Essa microbomba, ela aspira o ar durante o voo do drone. Esse gás que é aspirado da microbomba passa por um sistema de detecção analítica. Nesse sistema de detecção analítica, então, ele identifica dentro desse gás um gás poluente, que é o sulfeto de hidrogênio. A descoberta foi destaque em uma publicação científica internacional de renome. O equipamento tem um custo de R$ 500, enquanto outros que são utilizados atualmente e ficam no solo custam em torno de $50 mil. João Flávio Petruc é professor na Federal de Uberlândia e relata como conseguiram desenvolver o laboratório voador de baixo custo. Uma das coisas que a gente sempre trabalha, né, tanto o grupo aí do professor Wendel como o nosso, é desenvolver esses medidores, né, ou seja, equipamentos que possam medir a concentração de compostos químicos utilizando materiais de baixo custo. Então, por exemplo, a gente utiliza uma impressora 3D para fazer toda a parte do instrumento, nós utilizamos eletrônicos de baixo custo, como LEDs, como sensores de luzes, como mini bombas, todas disponíveis aí no mercado de maneira bastante simples e de maneira bastante barata. Curiosidade já foi embora. A gente já viu aí então como é que funciona. Mas muitas coisas ainda para a gente saber. Algo de tão baixo custo que foi descoberto, e a gente fala tanto sobre inteligência artificial, né, professor? E às vezes o que é novidade assusta. As pessoas falam, a inteligência artificial vai tirar a profissão de muita gente e tal. A gente às vezes fica nessa análise aí, mas de fato um material como esse, que é também parte da inteligência emocional, da inteligência artificial e que vem para auxiliar tanto na ciência.
Perfeito comentário. A inteligência artificial veio para ficar, eu acho que, na verdade, ela já estava presente e a gente não sabia, né? Então, é possível usar a inteligência artificial para mapear, para descobrir novas rotas, para descobrir novos caminhos, para planejar por onde o drone pode rastrear ou por onde ele pode, inclusive, descobrir novos focos. Dentro de tudo isso que a gente está falando, dentro dos focos de poluição, dentro dos pontos dos materiais particulados, é exatamente isso que a gente está trabalhando neste momento. Então, o ozônio, né, a gente não havia conversado, né, é o que a gente está trabalhando agora. Então, sensores descartáveis à base de papel, como o professor João acabou de comentar, é o que a gente está colocando nas asas do drone. O drone está subindo, a gente está conseguindo medir os níveis de ozônio no ar. Então, isso está sendo muito bacana. E o próximo passo é trabalhar exatamente com a questão dos materiais particulados. Como a professora acabou de mencionar, a gente não sente o cheiro, mas a gente sente os efeitos. E nos ambientes insalubres, a gente sente os efeitos e quando a gente sente os danos, isso já pode ser tarde. Então, monitorar em tempo real, usando inteligência artificial e usando o celular, é algo que vai trazer um bem para a sociedade muito bom, né? Cuidar da nossa saúde. E então, um trabalho, um projeto como este, eu acho que vai ser uma contribuição para a sociedade que não tem preço que se pague. E uma boa notícia, né, que eu gosto de dar sempre, nós aprovamos ontem, né, no CNPq, um projeto de cooperação internacional com 2 universidades que estão dentre as melhores do mundo, envolvendo, né, a gente precisa ressaltar isso, uma das mulheres mais influentes no mundo, dentro da área que a gente atua. É um projeto grandioso, né, que para os próximos 3 anos a gente vai permitir que os nossos alunos da UFG vão para fora do país fazer pesquisa de qualidade, mostrando a UFG para o mundo. Esse projeto vai ter a garantia pelos próximos 3 anos que ele vai ter continuidade, né? Então, esse é o nosso papel, esse é o papel da UFG, mostrando que fazemos aqui algo de qualidade na fronteira do conhecimento e expandindo o que a gente tem de melhor. Quando a gente fala de internacionalização da universidade, é justamente isso, né, Silvia? Esses alunos, esses professores, toda a comunidade acadêmica da UFG ganhando esse espaço internacionalmente. Sim, exatamente. É importante, assim, para toda a comunidade da UFG e que as pessoas que estão na sociedade em geral, eles vejam a UFG como fomentando essas políticas públicas, né? Então, toda a comunidade universitária, tanto os professores, como os estudantes, como os técnicos, né, administrativos em educação, então, todo mundo, toda essa comunidade, eles estão organizados e imbuídos de de trazer benefícios, né, para a sociedade. Embora a gente, às vezes, a comunidade em geral não entenda muito o papel da universidade, mas muito do que é devolvido, né, para a sociedade vem do trabalho, né, das universidades. E isso, assim, professor, essa ideia do laboratório voador é uma coisa excepcional, excelente, porque é um equipamento de baixo custo e que pode ser adotado facilmente para políticas públicas, tanto municipal como estadual, né, para benefício da sociedade em geral. Como a gente viu aí na matéria, né, de fato uma diferença muito grande do valor que tem esse equipamento perto de outros que eram utilizados para fazer o mesmo serviço. E como que chegou até esse equipamento que, assim, é tão mais barato do que o outro? Na verdade, a grande diferença foi pesquisar um drone, né, que ele tem um diferencial que nós buscamos um drone que tivesse 4 asas, mas com uma passagem de ar que permitisse o refluxo para que o ar passasse pelo sensor de modo que condensasse um fluxo para fazer com que maior quantidade do material particulado ficasse aprisionado dentro do sensor. Então, essa foi a busca que nós fizemos por um longo tempo para buscar esse tipo de material. Mas hoje, com a evolução das impressoras 3D,
eu acredito que o grande time de engenheiros que a universidade tem, é possível até mesmo desenvolver drones feitos na própria universidade. Isso eu acho que é bem possível de desenvolver, o IP-Lab que a universidade tem. É possível fazer uma engenharia dentro da própria, com a expertise que a universidade tem. É possível desenvolver drones com a própria expertise que os nossos engenheiros têm. O preço pode diminuir ainda mais, com certeza. Temos o IESA também, que está aí sempre muito atento a essas questões climáticas, né, Silvia? E que, notoriamente, a gente precisa se atentar cada vez mais para isso. Estamos ainda num período de muito calor, de terríveis mudanças climáticas, tudo isso tem envolvimento também por conta da poluição, né? Sim. A gente tem a mudança climática é o quê? Como é que chama? Essa poluição, ela influencia muito nas mudanças climáticas. E aí, então, a gente vê que mudanças climáticas influenciam para a sociedade. E essa poluição a gente vê que é desde do desenvolvimento das indústrias lá. Então, está jogando muito a concentração de poluentes que está além do que o planeta ele consegue equilibrar. Então, tudo isso, a gente está vendo isso, é o ninho, né, que a gente tem, e ele está muito acima da média devido a justamente esses padrões de aquecimento que estão muito, né, superiores. A gente está com 1 grau ou 2 graus no Brasil inteiro. Então, a gente está vendo, como é que eles chamam, ondas de calor, né? Então, esses dias mais quentes, eles estão persistindo para 2, 3 dias. Então, o corpo humano ele está suportando uma carga de 2, 3 graus a mais do que normalmente ele consegue suportar. E isso também influencia na dispersão desse poluente, ou seja, nesses espalhamentos desses poluentes, que às vezes é uma área, por exemplo, que a gente nem considerava tanto como um poluente. Mas a gente está respirando, porque a concentração maior, ele começa a espalhar para lugares onde a gente não tinha tanto poluente. E aí isso está interferindo na nossa saúde também, né? Principalmente nas doenças cardiovasculares, respiratórias, né? Todo comprometimento, né, Todo Silvia? comprometimento. Inclusive, a gente volta a falar sobre esse assunto, falar também mais sobre o laboratório voador no próximo bloco. Quero aqui agradecer a Silvia, também o professor Wendel. E vocês não saiam daí, porque a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Você pode participar com a gente, inclusive, por meio do nosso WhatsApp. O número é o 62991811406. Mande sua mensagem para cá e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais. Estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. E agora, já de volta aqui com a gente, os nossos convidados de hoje, falando sobre o Laboratório Voador, que é um projeto aqui da nossa universidade que tem ganhado o mundo, né? Então, de volta aqui com a gente para falar sobre esse assunto, o diretor do Instituto de Química da UFG, Wendel Coutro, e a pesquisadora do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, Silvia Farias. Professor, e assim, essa notícia já tem ganhado o mundo, né? Sim. Como a gente estava conversando antes do programa começar, são mais de 120 notícias, até onde eu olhei, né, da última vez, espalhadas em várias mídias no mundo inteiro, em vários países. E o pontapé inicial foi na Sociedade Americana de Química, né, por conta da publicação no principal periódico de Química Analítica, que é a Analytical Chemistry, que é o periódico de Química Analítica com a melhor reputação da nossa área. Que inclusive o artigo publicado foi capa da revista, né? Então, para o aluno, para os alunos, né, para os pesquisadores, é o ápice assim, da área, na área científica. Então, isso para a gente é o mais grandioso e mostra o quanto valioso foi a grandeza assim, da publicação. Então, isso mostra que
a repercussão, na verdade, do que foi desenvolvido, e a repercussão que está acontecendo no Brasil, na verdade, se refletiu no mundo antes mesmo do que aconteceu no Brasil. Silvia, e aí, como integrante do IESA, que é o Instituto de Estudos Socioambientais aqui da UFG, como que você analisa um trabalho como esse? Nossa, eu acho que é uma grande contribuição, né? Principalmente porque a gente trabalha com o ambiente, nós somos lá do LAP, né? Laboratório de Análise da Atmosfera e da Paisagem, e a gente estuda tanto o clima como essa parte de poluição também. Mas esse projeto, acho que do Laboratório Voador, né? Ele é importante porque ele tem baixo custo, então as políticas públicas podem se apropriar, né, dessa metodologia. E outra coisa importante é que, para meio ambiente, a gente às vezes não tem tantos dados disponíveis, principalmente para a gente estudar a circulação da atmosfera, onde passa esses poluentes. A gente tem as estações meteorológicas. E aqui, por exemplo, em Goiás, a gente tem muito poucas. A grande maioria é um projeto do INPE, mas são estações para chuva, não para medir temperatura e umidade do ar, que também interferem nessas correntes. E outra coisa importante também é que o estado de Goiás, eles têm também uns medidores de partículas, mas eles são muito poucos, eles estão praticamente localizados no centro, né, lá próximo do Palácio. E a gente precisa de dados para a gente entender melhor como isso funciona. Mas, assim, o Laboratório Voador é uma coisa, assim, é uma contribuição muito grande, né? Parabéns, né, professora, ao Instituto de Química, principalmente por baixo custo, né, como eu falei. Sim. E chama a atenção justamente por conta disso, né? Eficiência, o baixo custo, tudo o que envolve o projeto. Quais são os dados que é capaz de entregar por meio do Laboratório Voador? Na verdade, a gente consegue extrair muitas informações, né? Até através de um projeto agora financiado pela FAPEG, a gente consegue mapear, né? A gente consegue extrair informações pontualmente, a gente consegue mapear horizontalmente, verticalmente, informações da questão da quantidade de metais pesados, que é uma preocupação. Então, a partir do momento que a gente consegue expandir a quantidade de poluentes que a gente vai explorando, eu acho que a gente consegue disseminar ainda mais a questão da tecnologia, a gente consegue atrair colaborações, a gente consegue nos aproximar do IESA. O IESA e o IQ nasceram juntos, era o antigo IQG, né? E hoje nós estamos fisicamente isolados, mas na verdade acho que é um projeto que dá para integrar, dá para atrair alunos que possam desenvolver um projeto multi-interdisciplinar. Então acho que essa é um papel muito interessante da universidade. Então hoje com as facilidades que a gente tem em termos de celular, do uso de celulares, aplicativos, os alunos eles ficam fascinados, né? O uso de drones, como eu dou aulas para diferentes cursos, os alunos ficam super assim, interessados em trabalhar com drone, aplicativos, celulares, e trabalhar com um projeto como este, eu acho que é super interessante. Então eu não tenho dúvida que no intervalo de 5 anos isso vai estar cada vez mais popular. Então tem um grupo na Universidade Federal de Pernambuco que está trabalhando também com drone. E lá, como a Silvia acabou de mencionar, é uma questão de política, né, social, algo de Estado. E lá tem um grupo que já está tentando trazer algo para trabalhar com águas, né? Então, a questão de monitoramento nas ETs, acho que é algo que dá para atrair. E as informações, elas vêm com não vou nem falar em quantidade, mas elas vêm com uma velocidade maior. Então, você consegue tentar sanar problemas pontuais de uma forma muito mais rápida, né? Porque está ali na palma da mão também, né? Exatamente. A gente percebe que esses dados, eles chegam ali na palma da mão, já está no tablet, está no smartphone que a pessoa está utilizando.
esse pesquisador ele tem toda essa tecnologia também que nós já tínhamos ali, acoplada a esse novo dispositivo que passa essas informações. Exato. Então, eu não tenho dúvidas que isso é uma tecnologia, não vou nem falar do futuro, é uma tecnologia já existente que a gente precisa trabalhar na questão da embarcação, dos sensores, dos dispositivos que a química já desenvolve, né, de modo a fazer, trabalhar no controle do voo, né, do tempo de voo, para fazer isso navegar ou sobrevoar e fazer a coleta, fazer a análise e trazer as informações. Acho que esse é o grande papel hoje, é o grande desafio para a gente fazer, tentar trabalhar com a informação em tempo de trabalhar com a questão química e tentar remediar o que for necessário. Com o trabalho da senhora diário ali, quais são os dados, por exemplo, que nós podemos, por meio do IESA, mostrar que, em sentido de poluição, o que nós temos hoje em relação a isso? Então, a gente tem algumas, os high-vols, né, que tem no estado. Então, tem esse tipo de, como é que chamam? A poluição indoor, né, que a gente lá no local. Mas a gente tem também, por exemplo, tem esse estudo de pesquisas do INPE, por exemplo. Então, a gente tem também a parte de material particulado, principalmente. Ou de gás carbônico, também a gente vê através de queimadas. Então, isso aí no laboratório, a gente pode analisar, mas são dados assim que a gente não produz, né? São dados que existem e a gente trabalha com esse tipo de dados. Ou, por exemplo, tem laboratórios fora, por exemplo, como o SMWF, que é o Instituto Europeu, a NASA. Então, eles, né, a gente consegue esse tipo de dados lá do que aqui, porque a gente precisa de um... Então, com esse estudo do laboratório voador, vai ser uma contribuição imensa para o IESA. Exatamente, porque a gente pode ver como o perfil, né, o perfil químico do componente lá. Então, isso aí, o perfil é o quê? As alturas que está. Então, a gente tem mais poluição a 2 metros, a 30 metros, a 100 metros. Então, se dispersa, porque se ele está abaixo de 2 metros, a gente está respirando, né? Se ele está acima de 10 metros, aí está indo para outro lugar. E a gente pode ver onde essa maior concentração está indo, dependendo da circulação, né, do ar. É mais ou menos isso aí. Sabendo dessa questão da altura, da poluição e tudo mais, é possível a gente informar o público sobre a altura que esse drone atinge e sobre essa medição, até que altura que ele consegue medir? Isso depende muito de cada drone. Então, esse drone que a gente utiliza, ele consegue sobrevoar a altura máxima, se não me engano, de 80 metros. 80 metros. Mas a parte mais importante é o tempo de voo, né? E o tempo de voo depende muito da questão da bateria, obviamente, mas da questão do uso da câmera, né? Então, como a gente não faz o uso da câmera, nesse caso do equipamento em particular, a gente tem retirado a câmera, então ele consegue sobrevoar até mais ou menos 25, 30 minutos. Então, esse é o nosso limitante. Então, naturalmente, aqueles drones mais caros, de 50 mil dólares, né, 50 mil reais, 50 mil dólares, eles devem sobrevoar um tempo maior e uma altura mais alta, uma altura maior também. Então, são essas as limitações. E os drones, existem drones mais baratos também, né? Quando eu aprendi a pilotar um drone, eu comprei um drone por 100 reais. Só que ele não voa mais do que 15, 20 metros. Né? Só que ele tem uma instabilidade enorme, então você não consegue deixar ele muito instável. Mas isso já deve ter mudado muito de 1 ano, 2 anos para cá. Então, isso é muito dinâmico, né? Então, vem tudo evoluindo de uma forma assustadora, né? Mas isso tem o seu lado bom, né? Então, hoje, se a gente for lá no mercado, as coisas mudaram muito. É igual as impressoras 3D, né? De 1, 2 anos para cá, a tecnologia aumentou assustadoramente e o preço diminuiu, né? Então, isso tem que acompanhar no mercado. E aí que a gente fala sobre a importância realmente de incentivos às pesquisas, né, a esses trabalhos científicos, Silvia, porque de fato
é isso que vai possibilitando com que projetos como esse sejam desenvolvidos, que custo-benefício, que custo de equipamentos, custo desse estudo todo também possa ser subsidiado por políticas públicas, que é o que a gente falava no bloco anterior também, né? Sim, exatamente. E como o professor falou, se a gente tem isso à mão no celular, você pode estar lá no centro da cidade, nossa, tem esses horários aqui de meio-dia, 1 hora da tarde, a gente está uma poluição muito alta. Por conta da concentração de veículos, exatamente. Né? E às vezes a gente está correndo, né, na rua, se exercitando, a gente não tem ideia da quantidade de poluentes, né? Então isso depende muito da concentração. Então a concentração de poluente, ele vai de onde tem mais para onde tem menos, né? Então, isso aí, às vezes a gente está num bosque, claro, que as árvores na folhagem diminui bastante esse nível de poluição, principalmente do material particulado. Mas você não deixa de estar respirando. Então, isso aí é uma tecnologia de saúde na mão do cidadão, né? Então, isso facilita muito, né? Você vai empoderar o cidadão de toda essa pesquisa, de toda essa política, né? Então, você vê em mão a pesquisa na mão da pessoa, né? Então, mostrando a realidade daquilo que exatamente, realmente nós temos em questão do nosso ambiente, do nosso ar, né? Agora, professor, com tanta divulgação, com um trabalho tão grandioso quanto esse, é necessário também que, assim, os governantes se atentem a isso. Como componente desse trabalho, o senhor que está tão à frente, junto aí do trabalho, qual que é a esperança que o senhor tem nesse sentido? A expectativa é que, primeiro, eu gostaria muito que isso se consolidasse. Então, uma primeira expectativa já se consolidou em termos de aprovação de um projeto na FAPEG, especificamente com o uso do drone. O projeto acabou de entrar em vigência no mês de outubro. E, inclusive, eu apresentei pessoalmente para o diretor científico, o professor Cláudio Leles, que ele ficou realmente muito encantado, né? E a partir do momento que a gente avançar com o ozônio, a gente tem muitos resultados com o ozônio, acho que é uma das próximas publicações do grupo. E com material particulado, a gente já tem resultados com material particulado, sem usar o drone. Agora a gente vai tentar obter os mesmos resultados ou resultados similares usando o drone. E a partir do momento, né, agora que a FAPEG tem dado um olhar bastante especial com a questão de centros de excelência, né, em especial para o Parque Tecnológico, com políticas especiais, com um olhar vinculado especialmente assim para o cenário mais peculiar com esse aspecto. A expectativa é apresentar isso para a FAPEG, o que a gente consegue entregar e o que a gente pode entregar em termos de política de Estado, de políticas públicas, o que a gente pode alcançar, de modo a ver quais são as reais expectativas futuras. Né? Expandir mesmo, né, expandir professor? 5, 10 anos. A gente volta a falar, inclusive, sobre o laboratório voador, sobre toda essa questão também de meio ambiente no próximo bloco. Agradecendo mais uma vez aqui aos nossos participantes que voltam com a gente também, daqui a pouquinho. E agora a gente vai conferir, olha só, um evento que une sociedade, governos e organizações sociais discute o uso medicinal da cannabis. E a Ana Clelma volta para trazer mais informações sobre o simpósio que se encerra hoje. Rodou. Oi para você, Cássio. Olá para você que nos acompanha. O simpósio começou nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O evento contou com a participação de pacientes que deram seus depoimentos dos benefícios que tiveram do uso do medicamento. Também foram abordados temas como o cultivo da cannabis no Cerrado, a regulamentação dele em outros países e também a questão da sustentabilidade, o melhoramento genético e criação de cultivares de cannabis no Brasil, além da relação da planta com a agricultura familiar
entre outros assuntos. O evento discute o uso medicinal da cannabis sativa e é realizado pela Universidade Federal de Goiás e que une também aí a sociedade, o governo e organizações sociais para falar sobre o tema. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Ana. Muito obrigado pelas suas informações. E agora, pessoal, nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG. Para você que está chegando agora, a gente está falando sobre o Laboratório Voador, um projeto de pesquisa aqui da Universidade Federal que capta toda a questão de poluidores, né, no ar. Nós estamos aqui com o diretor do Instituto de Química da UFG, Wendel Coutro, e também com a pesquisadora do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, Silvia Farias. E aí, professor Wendel, quantas pessoas envolvidas nesse trabalho que, assim, apesar de ser um equipamento pequenininho, ele é gigante, né? Na verdade, são várias pessoas envolvidas, né? Então, o projeto começou com um envolvimento inicial de grupos, não só do nosso, mas também da Universidade Federal de Uberlândia, coordenado pelo professor João Petrucci. Então, lá nós temos 3, 4 pessoas e aqui 4, 5 pessoas, né? Mas nós temos, é importante falar isso, né, para os ouvintes, que alunos de graduação, né, estão envolvidos diretamente. Então nós temos alunos da Química envolvidos aqui, alunos de graduação da Química envolvidos lá. Para um aluno de graduação estar participando de um projeto como esse, acho que é algo fabuloso, né? Porque ele vê as coisas acontecendo e às vezes ele não tem noção do quanto que isso vai repercutir. Então ele está aprendendo a química básica, mas ele não sabe que colocando no drone o que isso vai gerar, está gerando de resultado, porque ele não sabe que aquilo é tão inovador quanto parece. Então é um grupo, né? E o próprio conceito de grupo mostra que o coletivo faz a diferença. Então eu gosto de falar isso sempre nas minhas turmas de graduação, que desde o ingresso na universidade os alunos têm que aproveitar as atividades complementares, extra sala de aula, né? Então, eu gosto muito de orientar alunos de graduação e também alunos do ensino médio. Então, eu estou tentando fazer essa integração, alunos de ensino médio, graduação e pós-graduação, e tem sido uma experiência fantástica, né? Então, assim, o nosso grupo tem quase 30 pessoas, né? Então todos eles sabem do que acontece. Então, o drone, diretamente, tem em torno de 5 a 10 pessoas envolvidas nos dois institutos, nas duas universidades, cada um trabalhando em projetos diferentes, com ozônio, H2S e também com material particulado, ou só na questão da instrumentação. Mas todos os alunos atuam contribuindo em diferentes frentes, seja no software, seja na questão de aprender a pilotar, a questão de estender o tempo de voo. Mas, enfim, é todo um grupo que acaba participando e a conquista é sempre do coletivo. Nós já explicamos aqui o que são os materiais particulados, mas para você que está chegando agora, a Silvia explica mais uma vez para a gente. Toda essa questão de partículas, mini partículas que estão compostas na nossa atmosfera, são nomeadas, então, de materiais particulados, que acabam gerando um prejuízo grandioso, né? Sim, exatamente. Então, esse material particulado é poeira, né, em si. Só que esse material particulado, ele leva junto, por exemplo, o carbono do escape dos carros, eles podem levar outros, o SO2 também, o dióxido de nitrogênio. Então, são essas partículas e gases, eles estão aglomerados em partículas muito pequenas que são respiráveis. Então, né, isso é uma poluição que a gente está respirando. E quando ele está abaixo, né, quando a gente chama de 2,5 microns, isso a gente respira e cai na nossa corrente sanguínea, vai para o nosso pulmão e cai na corrente sanguínea.
Então, isso causa Desde doenças respiratórias mesmo, né, Silvia, sim, até outros problemas muito exatamente. maiores que a gente tem, a gente muitas vezes não tem nem noção do que propiciou isso. Justamente porque essa poeira está aí, a gente está respirando, muitas vezes não sabe o que é. E aí chega um trabalho como esse do Laboratório Voador, que capta todas essas informações e entrega para a gente, no sentido de ser trabalhadas políticas públicas que vão nos auxiliar nesse sentido, né? Exatamente. Então, esses são muito importantes, porque são informações, né, técnicas e que vai reverter numa política pública para o cidadão comum. Então, aquela pessoa que trabalha na rua, aquela pessoa que faz exercício na rua. Então, tudo isso vai ficar à mão. Então, você vai ter a opção de escolher qual o seu exercício, quem trabalha na rua não tem muito o que escolher, mas pelo menos a gente vai saber o que está acontecendo, o que a gente está respirando. E a gente precisa deixar viver num espaço onde tem essa qualidade de vida, essa qualidade de ar para a gente respirar e pensar também num futuro não muito longe, né? Porque os alertas estão sempre aí, né, professor? Os alertas de que a poluição está destruindo cada vez mais, de que é necessário a gente ter um pouquinho mais de pé no freio ali nesse sentido de poluir mesmo o meio ambiente. Não existe esse jogar para fora. Nós estamos todos no mesmo ambiente que está poluído. A gente precisa dar uma condição melhor para essa sobrevivência do ser humano, né? Com certeza. Acho que não só essa questão de contribuir com o meio ambiente, mas até mesmo no nosso local de trabalho, né? Acho que os laboratórios de química, acho que talvez sejam os locais mais insalubres da universidade, que a gente gera muitos resíduos. Então, a partir do uso de possibilidades como essa do uso do drone, a gente consegue mapear alguns ambientes que a gente vai ter condições de tentar reduzir quantidades e de tentar colocar toda a comunidade em situações de menor risco, né? Sim. Então, a Pró-Pessoas, né, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por intermédio do CIAS, nos orienta periodicamente a fazer os exames clínicos, os exames médicos, dos quais a gente tem que fazer alguns exames específicos, no caso dos químicos, de modo a monitorar a presença desses compostos que não podem estar presentes, né? E esses a gente acaba inalando por vias respiratórias que não deveriam estar presentes no nosso ambiente. Então, mapeando eles, com certeza a gente pode reduzir o risco da nossa exposição, né? Então, no começo, no primeiro bloco, a gente falou em questões sustentáveis, né? A sustentabilidade, eu acho que é um ponto crucial que todos nós precisamos pensar, né? E o nosso grupo tem pensado nisso, como o professor João falou no bloco anterior, trabalhar com materiais de baixo custo, que sejam biocompatíveis e que sejam sustentáveis, faz parte da filosofia do nosso grupo de trabalho, de tentar trabalhar com situações de fato, usando pouca quantidade de material, que sejam portáteis, sem usar, né, algo que pouca gente abordou, que a gente não usa energia elétrica, a gente usa bateria. Então, algo que seja, de fato, que a gente contribua com o meio ambiente e tentar gerar resíduo zero, né? Então, a curiosidade que eu tenho também é de saber como que foi estabelecida essa comunhão do trabalho, da pesquisa, junto com a Universidade de Uberlândia. Esse é um ponto muito importante, né, que eu gosto de frisar para os alunos. A integração social, né, acho que a participação dos eventos científicos ela é fundamental. Eu havia encontrado o professor João Flávio apenas uma única vez no congresso científico. No segundo evento científico que a gente foi, nós conversamos na abertura do evento e nós conversamos sobre a possibilidade dos grupos se interagirem. Desde essa conversa, um aluno meu já foi para lá, um aluno dele já veio para cá, e os grupos hoje são dois grupos que falam a mesma língua, né? Então a gente trabalha em linhas complementares e que os dois grupos se somam. Então, como eu disse no bloco anterior, o coletivo faz muita diferença. E a gente tem publicado artigos
científicos de alto impacto a partir da união das expertises dos dois grupos de pesquisa que, embora estejamos em diferentes universidades, estamos perto do ponto de vista assim, da questão da similaridade da área de atuação. Quando a gente fala de ensino, pesquisa e extensão, é justamente sobre essa expansão de conhecimento, sobre esse relacionamento com outros pesquisadores, essa devolutiva para a comunidade também, né, Silvia? E aqui dentro da universidade a gente é presenteado o tempo inteiro com pesquisas desse tipo e pesquisas grandiosas em outras áreas também, que vão cada vez mais conquistando a gente no sentido de admiração mesmo. E aí o professor tocava num ponto tão importante, que é de alunos da graduação. Esses alunos ainda vão passar por um mestrado, por um doutorado, mas na graduação eles já têm acesso a essa magnitude de conhecimentos. Isso é muito importante para a expansão desse conhecimento dentro da universidade, né? Sim, muito. Então, lá no laboratório, né, no LAP, a gente tem justamente esses programas da iniciação científica e dos estágios também. Então, os estágios a gente apresenta a eles a pesquisa, né, somente sobre climatologia. E que, assim, a climatologia não é o clima, a gente sempre conversa lá, não é um clima solto, não, está fazendo calor, vai chover, umidade está baixa. Não, a sociedade está inserida nesse clima, né? A gente vive, né, dentro do clima. Então, a gente sempre mostrando para os alunos, principalmente eles fazem os estágios, né, que são estágios curriculares ou estágios mesmo só para conhecer, a gente sempre dá temas, mostra onde buscar os dados, como trabalhar com esses dados, não são planilhas. Né? Sim, exatamente. E aí eles começam a interagir. Depois a gente tem alunos de mestrado, tem alunos de doutorado, então tudo isso no laboratório, que é um laboratório assim multiplural, né? A gente tem professor, tem técnico, tem aluno de graduação, mestrado, doutorado, né? E tem o aluno que quer, assim, geralmente lá no IES é a política de no semestre, os egressos, a gente faz um tour com todos eles mostrando os laboratórios. E aí eles se interessam no primeiro período, não, eu gostei desse laboratório, esses instrumentos, a gente quer trabalhar aqui. Então, eles começam assim, né? Vão despertando, né? Exatamente. Esse currículo que é adquirido já na graduação faz uma diferença grandiosa lá na frente, né, professor? Faz. A diferença, na verdade, é enorme. Eu vou pegar um exemplo. Eu coordeno um projeto internacional com um grupo francês. Está se encerrando agora. Os franceses estavam aqui na última semana, eu estou indo para lá na semana que vem. E um dos meus alunos, ele teve uma experiência de bastante destaque 2 anos atrás. E ele hoje está fazendo doutorado pleno, fez o mestrado e está fazendo doutorado pleno na França. E ele despertou, se destacou e ficou lá, né? Então, faz uma diferença enorme, né? Acabou de fazer um estágio na L'Oréal, diretamente na matriz, e graças ao desempenho dele durante a graduação na iniciação científica, né? Então, os acessos que a gente vai tendo ao longo da vida, eles vão despertando para novas possibilidades também, né? Eles vão trazendo novos conhecimentos e fazendo com que também com que a gente encontre novas possibilidades. Exatamente. Então, eu acredito que, assim, hoje a graduação, ela ainda tem um modelo clássico, né, no Brasil. Mas eu acredito que, no futuro muito breve, a universidade ela vai mudar um pouco a sua característica. Ela vai ser inter e multidisciplinar, de modo que as profissões, eu acho que elas vão ter uma profissão com uma cara mais futurística, de modo a permear uma característica um pouquinho diferente. Ele não vai ser um químico, não vai ser um físico, ele vai ter uma transição no mercado de trabalho que hoje não tem tanta permeação. É o que a gente fala da interdisciplinaridade e dessa troca de conhecimento entre todas as áreas, né? Que vai trazendo esse conhecimento. Quero aqui agradecer ao diretor do Instituto de Química, professor Wendel Coutro, e também a Silvia Farias, pesquisadora do IESA, o Instituto
de Estudos Socioambientais aqui da UFG. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e até uma próxima. Eu que agradeço. Sucesso. Agradeço. E agora a gente vai conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou. Olá para você que se liga na TV UFG. Me chamo Amabile Nascente, sou uma mulher jovem de pele clara, cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros e uso óculos. Me encontro no corredor bem iluminado da UFG, com janelas laterais. E começa agora mais uma agenda. Para você, estudante de veterinária e zootecnia, já foi publicado o edital do programa de pós-graduação em ciência animal, com vagas de mestrado e doutorado. Inscrições começam no dia 3 de janeiro de 2024. Confira mais informações no site ppgca.evz.ufg.br. O Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás publicou o edital do processo seletivo para ingresso no curso de Matemática Licenciatura, na modalidade EAD. A graduação é oferecida pela Universidade Aberta do Brasil e conta com 150 vagas. Saiba mais no Instagram, ime_UFG. Por fim, mais uma dica para quem quer fazer uma pós. O período de inscrições para o processo seletivo no programa de pós-graduação em Educação Física começa no 4 de janeiro. Para saber mais informações sobre o edital e link de inscrição, podem ser acessadas em ppgef.ffd.fg.br. E essa foi mais uma Agenda UFG. Obrigada a você que nos acompanha. Muito obrigado, Amabile, estreando aí com a gente. Valeu pelas informações. E olha só, pessoal, se você quiser divulgar esse programa, também se você quiser ter acesso a ele novamente, é só acessar o nosso YouTube, @TVUFG. E agora, quero te então agradecer pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta a partir da 1 da tarde, esperando você, claro, tá bom? Beijos e até mais. Tchau!